Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Camille Dantas, eu sou treinadora comportamental, sou hipnoterapeuta e eu sou mamãe de 3 crianças autistas. Também sou expert em desenvolvimento infantil. Bom, além de tudo isso, eu sou uma mulher autista TDAH que tenho superdotação e altas habilidades. Bom, antes de eu começar a falar sobre o que eu vim falar aqui com vocês hoje, antes da gente começar com o tema e com o conteúdo riquíssimo, por sinal, eu quero que você comece a se inscrever aqui pelo canal. Se inscreve, ativa sininho, curte esse vídeo, manda para outra mamãe, tá bom? Você vai ajudar outra família fazendo isso. Vai ajudar aqui o canal também a crescer, tá? Então vamos lá. Olha só, o seu filho pode estar se comunicando e você não percebe. A maioria das mães que vem comigo, vem me abordar com essa dor de comunicação, eu não estou entendendo o que está acontecendo, meu filho não está falando, ou meu filho está com atraso de fala, o que eu faço? Eu sempre digo assim, teu filho precisa sim, você precisa sim procurar uma fono, tá? Só que em casa, a gente pode fazer algumas coisas que vão ajudar a nossa criança, ajudar a compreender o que aquela criança está sentindo, o que ela está querendo expressar, o que ela está querendo comunicar. E eu trouxe uns pontos aqui para conversar com vocês hoje sobre a comunicação em si, tá? Quando a gente fala sobre fala, a gente acha que comunicação e fala são a mesma coisa, e não são, tá? O que eu quero te dizer é que a fala, ela faz parte da comunicação. Mas a comunicação, ela vai muito além da fala. Você consegue se comunicar pelas mãos, pelos gestos, pelo olhar, pelas expressões faciais, tá? Com o teu corpo, você consegue comunicar algo. Então, às vezes, o comportamento do teu filho, ele está querendo te dizer alguma coisa, ele está querendo comunicar alguma coisa, está querendo te falar alguma coisa. Então, não necessariamente o teu filho tem que falar para que ele consiga se comunicar de forma efetiva, tá? É óbvio que, vou frisar aqui com vocês, qualquer atraso, e principalmente atraso de fala, precisa de um olhar mais apurado, tá? Precisa sim de um especialista, precisa sim de terapia. Então, se você percebe que a tua criança já está demorando para falar, demorando a balbuciar, demorando a se expressar com sons de forma adequada para aquela idade, você precisa de ajuda, tá? Você precisa procurar o profissional que vai te ajudar com isso, tá bom? Então, vamos à definição sobre comunicação. A comunicação é qualquer forma de transmitir uma mensagem ou uma intenção, tá? Então, a gente consegue se comunicar pela escrita, a gente consegue se comunicar pelos gestos, a gente consegue se comunicar pela fala, tá? A gente tem que pensar que o autista, ele tem prejuízos sim na comunicação, mas a gente pode ir ajudando o nosso filho a driblar esses prejuízos, tá bom? E aí, o que que a gente está falando? O que que eu quero que vocês pensem logo? O que eu estou falando que é o mais importante aqui para vocês. Pensem que existe a comunicação que é verbal, que é a fala, e a não verbal, tá? E eu quero que vocês olhem com muito cuidado, que vocês observem com muito cuidado a questão da linguagem não verbal dos filhos de vocês, tá? Eu quero que vocês observem gestos, eu quero que vocês observem os olhares, eu quero que vocês observem sons que eles fazem, mesmo que sejam ecóicos, né, de ecolalia. Eu quero que vocês observem as expressões faciais que os filhos de vocês estão fazendo e o comportamento deles em relação a uma exata situação, tá? Pode ser uma situação que a gente chama de situação problema, né? Alguma autolesão, alguma heterolesão, ou pode ser uma situação do dia a dia, ele pegar o teu braço, levar, por exemplo, tem uma garrafa, ele quer beber aquela água. Ele, ao invés dele pegar direto aquilo, ele pega o teu braço e pega a garrafa. Ele está te dizendo ali, ele está com sede, que ele quer beber a água, que ele quer alguma coisa relacionada àquela água, tá? Então, você precisa de ajuda em relação a isso. Você precisa ter esse olhar. E quando eu digo de ajuda, é ajuda para observar. Então, veja
Quem é que está no dia a dia com você? Veja essas pessoas, observe o seu filho e peça para que elas observem junto com você, tá? Para que você consiga identificar o que teu filho quer, tá? Eu coloquei aqui, eu enumerei para vocês aqui hoje, fiz uma listinha sobre algumas formas sutis, tá? Da comunicação dessa criança. E aí eu coloquei o contato visual breve, tá? É quando ele olha rapidamente nos teus olhos, ele olha nos teus olhos, ele quer te dizer alguma coisa com aquele olhar e ele aponta ou ele segue, tá? O autista ele pode sim fazer um contato visual breve. Alguns autistas até permanecem um pouquinho mais no olhar, nem é tão breve assim, tá? Mas a forma dele te olhar nos olhos, ele quer te dizer alguma coisa. Os movimentos corporais, ou dele tentar apontar, dele puxar pela mão, dele empurrar objetos na tua direção, ele está querendo se comunicar contigo de alguma forma, tá? As expressões faciais, a forma de sorrir, franzir a testa, virar o rosto. E eu quero que vocês tenham muito carinho na hora, por exemplo, que está acontecendo algum perrengue e do nada eles dão uma risada. Eu me lembro sempre de um velório que eu fui na infância, de um tio, e eu senti vontade de dar uma gargalhada no meio de todo mundo. Só que por que que eu tive essa vontade? Eu consegui me conter até certo ponto, eu entendia que se eu desse aquela gargalhada, todo mundo ia pensar que eu era doida, né, no meio daquilo, todo mundo chorando e eu gargalhando. Então, o que foi que eu pensei? Eu disse assim, eu preciso me concentrar em alguma outra coisa. Eu acho que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Eu já era uma criança um pouco mais entendida. Eu já tinha aprendido que eu ia driblar essas situações de alguma forma. E aí eu peguei um copo de água, para que eu não gargalhasse. O mesmo sentimento eu tive no velório do meu avô, já tinha 18 anos de idade. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando meus filhos caem no chão. Então, às vezes, essa gargalhada, ela é aquele famoso rindo de nervoso. Realmente, o autista ele pode rir de nervoso, de estar nervoso. E aí, esse sorriso, essa expressão facial, ele não está te comunicando uma alegria, ele está te comunicando que ele está nervoso. Se você disser, poxa, mas você está rindo e tudo derramado no chão, por que você está fazendo isso? Está fazendo chacota de mim? Não, ele não está fazendo chacota. Ele está te comunicando que ele está nervoso, através do riso dele, tá? Você vai ver também muitas vezes o teu autista mudar de comportamento. Parece que aquela criança mudou da água para o vinho. Isso não só os autistas, tá, gente? Mas a criança em si, o ser humano, ele muda de comportamento para expressar coisas que a fala não está comunicando, tá? E aí a gente está falando de choro, a gente está falando de riso, a gente está falando de inquietação. Eles estão tentando, é uma tentativa, essa mudança comportamental é uma tentativa de dizer algo, tá? E às vezes pode ser algo muito sério. Sons não estruturados, balbucio, grunhidinho, sons específicos para chamar a atenção. E aí, quando a gente fala sobre chamar a atenção, eu não quero que vocês entendam isso de uma forma pejorativa. A criança, que, quando ela chama atenção, o fulano está fazendo isso só para chamar a tua atenção. Parece que é uma coisa muito pejorativa, mas não é. É porque ela precisa realmente da tua atenção. A criança precisa de uma atenção diferenciada do adulto. O adulto, se eu estiver aqui na minha casa, assistindo um filme, assistindo uma série, qualquer coisa, e o meu marido só sentar do meu lado, e continuar ali no celular, ele está do meu lado. Ele está comigo. Mas a criança não. A criança não quer só você do lado. A criança quer você. A criança quer ser o centro das tuas atenções, tá? E então, não use mais essa frase no estigma pejorativo, digamos assim, tá? Só tá fazendo para chamar a atenção. Não, ela tá fazendo para chamar a minha atenção? Por que que ela quer minha atenção? O que que ele tá tentando me dizer nesse momento que ele quer chamar a atenção, tá? Isso você tem que pensar. E aí eu coloquei aqui também os padrões repetitivos. Repetir gestos, repetir sons, repetir a rotina. Eles querem compartilhar algo, eles querem reforçar algo. Repetir a rotina já dá aquela previsibilidade, já dá aquela tranquilidade. Quando o teu autista não está repetindo aquilo, tem alguma coisa errada. Por que que ele não repetiu a rotina?
Será que ele está desorganizado emocionalmente? Então, assim, o comportamento, ele vai comunicar, tá? O comportamento do teu filho, ele vai te comunicar alguma coisa. E aí, por que que eu digo que muitas de vocês não percebem essa mudança? Porque é comum, tá? É comum que a gente espere que os nossos filhos comecem a falar e comecem a falar tudo. É muito comum isso no ser humano. Tá? Não, começou a falar, agora ele vai falar o que ele sente, ele vai falar o que ele pensa, ele vai fazer perguntas. E não, não é assim. A comunicação, ela começa não verbal na vida de um ser humano, tá? A gente tem uma pressão social também, né? Ah, mas o teu filho ainda não fala, teu filho ainda não fala. Eu me lembro que as pessoas falavam muito assim para mim: ah, mas o João ainda não tá falando? Ah, mas o João não fala. E eu me lembro que na época eu fiz um vídeo assim: o meu filho não fala, mas ele canta. E aí tinha uma musiquinha da Luna. Se eu achar esse vídeo, eu vou pedir para deixar aqui para vocês verem. Que ele cantava. Eu sou uma caracol. Eu achava tão lindo ele cantando, que ele entonava a vozinha dele direitinho. Era o momento que eu estava ouvindo o meu filho falar alguma coisa. Era o momento que ele cantava. E aí, para expressar as opiniões, para dizer o que ele estava sentindo, ele começou a cantar bastante. Então, isso estimulou muito para que ele não perdesse a fala de vez. Porque chegou uma época que ele já não estava falando de vez, assim. Ele tinha perdido a fala completamente. Logo com 1 ano e 2, 3 meses. Falta de informação. A falta de informação é o que mata qualquer coisa que a gente tente fazer em relação ao autismo. Porque, é como eu falei para vocês, a comunicação ela não se dá só pela fala. A comunicação, ela é tudo onde existe uma intenção de você atingir a outra pessoa, de certa forma, com uma mensagem, tá? Existe uma intenção, existe uma mensagem por trás. Você quer que aquela mensagem chegue lá no teu receptor, tá? Então, isso é comunicação. E aí, como é que você vai desenvolver, tá? Esse olhar atento? Você tem que, como eu acabei de falar para vocês ainda há pouco, vocês precisam observar, vocês precisam pedir que observem, tá? Professoras, a coordenação, pede para o pai, se o pai estiver ali presente de certa forma, pede para uma amiga que chegue na tua casa. Camila, eu sou mãe solo. Para quem eu vou pedir? Nem que seja para um vizinho, nem que seja para uma pessoa que conviva pouco. Pergunta, não precisa nem tu pedir para observar, só pergunta. Você notou que o fulano fez isso, 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 quando ele queria alguma coisa? Você notou que ele estava agindo dessa forma? Ou então, como é que o fulano está se comportando na sala? Quando ele chega, tá? O que que ele faz? E aí, por exemplo, eu já dei uma dica para a professora do meu filho de que quando ele quiser logo lanchar, que ela ofereça água, primeiramente. Que ela, a priori, ofereça água, porque ele não tem aquela noção toda de quando está com sede, quando está com fome. E aí ele come o lanche antes. Ela estava me relatando isso, que ele comia o lanche antes de todo mundo, na hora do lanche ele já estava com fome de novo, tá? Então, eu disse para ela, olha, observa, quando ele quer pegar as coisinhas dele para lanchar, você diz assim, não é hora do lanche ainda, ofereça água. Mandei mais uma maçã, para a gente ir driblando. Porque ele comer o lanche antes, assim que ele chega na sala, já tendo vindo do almoço, ele só está comunicando que ele está nervoso de certa forma, de que ele está ansioso de certa forma, por isso que ele come, de que ele ainda não está sabendo distinguir o que é fome, o que é sede, tá? E aí o mesmo manejo que eu faço com ele aqui, de oferecer água, estou com fome, quero lanchar, não sei o que, não está na hora. Nós temos hora para tudo, e agora você vai beber água, tá? Então, é observar, perguntar. Faça perguntas para você. Faça perguntas para outras pessoas, mas faça perguntas para você também, tá? O que ele está tentando me dizer agora? O que a minha criança, o que meu filho, o que a minha filha está querendo me mostrar com isso que ele está fazendo? Comece a refletir, tá? E você vai validar qualquer tentativa de comunicação. Valide positivamente as tentativas.
principalmente da criança que não está falando nada, ou que parou de falar. Ai, a garrafa está aqui, a criança está pegando. Olha, muito bem, você quer água, você está pegando o braço da mamãe para pegar água, você está com sede, você quer água. A mesma coisa, não faça vozinha, não fale errado, fale a palavra correta. Não precisa ficar falando de forma robótica também. Olha, olha, água é água que você quer. Não, não, não é isso que o teu filho precisa. Meu amor, você quer água? É água? Você tá com sede, né? Peraí, vamos lá pegar um copo. Vamos pegar um copo? Ou você quer na garrafa? Então, assim, fala normal. Fala normal, como se você estivesse falando com um adulto, por exemplo. Mas não com um adulto na forma de expressar, tá, gente? É uma forma de expressão isso. Fala como se você estivesse falando com um igual, tá? E não fica fazendo sonzinho, não fica fazendo. Como é que eu vou dizer? Não fica com manha na voz, tá? Tati, que chama. Bom, tem muitas coisas que a gente pode aprender sobre comunicação. Tem muitas coisas mesmo. Eu reforço muito sobre a fala, sobre os marcos de desenvolvimento em relação à fala, lá na comunidade, na Éden, na minha comunidade de mães. Por quê? Porque, às vezes, a fala é um dos primeiros sinais de autismo que a gente consegue identificar. É a ausência da fala. É uma comunicação diferenciada, tá? Então, aprenda a lidar com teu filho, já que ele já tem o diagnóstico, já está diagnosticado autista, aprende a lidar com ele. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com as crianças, tá? Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Por exemplo, eu pego um adesivo. Ah, meu filho não olha no olho, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso fortalecer esse vínculo, né? Aumentar essa interação, essa confiança dele me comunicar as coisas? Como é que eu posso interagir com ele para ajudá-lo no desenvolvimento? Uma das coisas que eu ensino, por exemplo, às minhas alunas, é sobre o adesivo. Quando eu queria que o meu filho olhasse para mim, eu colocava o meu adesivo bem aqui, e ele ficava bem do meio. E aí eu ia falando e ele olhando isso aqui. Então eu treinava para ele olhar nos meus olhos. Ou então eu soprava. Eu só fazia. E aí ele olhava e disse: tá vendo? Você tem que olhar nos olhos da mamãe. Vamos conversar? E aí vai falando, vai criando aquele momento, tá? Você vai criar conexão com a tua criança e vai dar um bom resultado, tá? Camille, eu preciso treinar o meu filho para olhar no olho na comunicação? Sim e não, tá? Não é que você tenha que treinar, mas é muito bom que você treine, porque a partir do momento que ele olhar para o teu rosto, que ele vê tuas expressões faciais, você pode ensiná-lo. Ele já tem essa dificuldade. Nós autistas temos dificuldade de entender as entrelinhas, até o que está nas entrelinhas faciais, até o que o outro está expressando, o que ele está sentindo, o que ele quer, né? Expressando isso. E aí, quando você expressa de uma forma mais exagerada, tá triste, ai, mas eu tô com muita tristeza hoje. Aí você faz uma cara. Ai, que raiva dessa situação. Você faz uma cara de raiva. E aí você vai brincando. Vamos brincar? Faz uma cara de raiva para a mamãe. Aí a criança faz uma cara de raiva. Aí, bora, mais raiva, mais raiva. Agora faz uma cara triste, oh, uma cara triste. Então, assim, essa brincadeira de expressões faciais vai ajudar muito também na comunicação, tá? Porque ele vai aprender a identificar o que que é, ele vai aprender a fazer, não necessariamente ele vai ter que falar para se comunicar, mas que ele faça a interação ali, faça os gestos faciais, tá? Então é bem legal. São essas duas brincadeiras que eu quero dizer para vocês, que eu quero ensinar para vocês hoje. Tem bastante outras brincadeiras lá na comunidade. As minhas alunas já estão sabendo. E se você quiser entrar na comunidade, fala aqui comigo, me chama ou aqui nessa rede social ou na outra, que eu vou ter o maior prazer de te receber na Eden, tá? E é isso. Se você conseguiu aprender algo importante hoje, compartilha esse vídeo com outra mamãe, tá? Compartilhando com outra mamãe, você vai ajudar outra família. Beijo. Até o próximo.